Boa noite a todos. Agradecendo novamente o convite da Marinês, né, para a gente poder estar aqui nessa noite, para a gente conversar um pouquinho sobre a doutrina do Cristo, a gente poder se elevar, a gente poder nutrir o nosso espírito, não só o nosso corpo, mas o nosso espírito. E para começo, né, para nós iniciarmos, eu vou começar com uma mensagem dessa aqui, ó, Gotas de Esperança, que diz assim. Como é importante saber usar a palavra. A palavra é dom de Deus. Leva, traz e multiplica o bem. A palavra impensada a palavra impensada exige retificação. Pense antes de falar. Com a palavra você constrói ou destrói. Guarde-a para a hora, o assunto e a pessoa certa. Não a utilize para fins vãos. A sua palavra transmite os pensamentos. Cuide, pois, de pensar e falar somente coisas boas e proveitosas. O Mestre Jesus se exemplificou sabiamente. Utilizou-se também da palavra do ministério do amor. E com essa mensagem linda, né, que aquece o nosso coração, nós vamos conversar um pouquinho, a gente vai fazer uma reflexão sobre o sim de Deus. Então, a proposta é a gente fazer uma reflexão sobre o sim de Deus. E para a gente conseguir falar, para a gente poder falar sobre o sim de Deus, ah, sobre a importância, né, da gente aceitar a vontade do Pai, eu vou contar a historinha da Isabel, que diz assim: Isabel era uma mulher de muita fé, simpatizante da doutrina espírita. Era trabalhadora no bem, fazia tudo o que podia, dentro de suas imperfeições, para seguir os ensinamentos de Jesus. Era uma pessoa muito boa, correta, justa, alegre e compreensiva, de um coração generoso. Isabel confiava plenamente no pai. Mas um dia sua vida mudou de uma forma inesperada. Seu filho, de apenas 25 anos, tão jovem, cheio de planos, sofre um acidente e desencarna. Isabel não teve facilidade nenhuma em lidar com isso. Afinal, era uma mãe perdendo um filho e ela se revolta e se questiona: por que o meu filho? Por que assim? Por que agora? E ela não consegue entender qual motivo haveria para que Deus permitisse algo assim. Ela então fica completamente destruída, tomada pela sua dor. Começou a se questionar a sua fé e então se afasta do centro espírita que frequentava e fica imersa na sua dor. Todos preocupados com Isabel, família, amigos, colegas, trabalhadores do centro espírita iam até a sua casa para levar conforto, alento e consolo, mas nada adiantava. Era uma dor muito profunda. Mas alguém a convida para assistir uma palestra no centro espírita e, mesmo sem vontade e sem saber explicar por quê, ela resolveu ir. E naquele dia, o palestrante estava falando sobre a importância em nós aceitarmos a vontade de Deus, em aceitar o sim do Pai. E então o palestrante conta a história de um rapaz que tinha um belo jardim e adorava plantar flores. Apesar de muitas vezes plantá-las simultaneamente, ou seja, todas juntas, algumas germinavam, desabrochavam e outras não, porque cada um tinha a sua estação. Então, algumas em seguida germinavam e desabrochavam, e logo murchavam. Outras demoravam um pouco mais, mas quando desabrochavam belas, duravam bastante tempo. O palestrante então falou que esse jardim e essas flores se assemelhavam à nossa situação enquanto espíritos, que cada um tem um tempo determinado. E embora a gente não consiga muitas vezes compreender as circunstâncias e os motivos
de alguns irem antes, outros irem depois, deveríamos confiar no sábio jardineiro, que é o nosso Pai, que sabe a hora certa da colheita. E quando Isabel escutou essas palavras, ela ficou muito tocada e começou a olhar de outra forma para aquilo que tinha acontecido. Nesse mesmo dia à noite, em desdobramento, em sonho, mas num encontro real no mundo espiritual, ela encontrou seu filho. Ele estava bem e a abraçou. Que sua partida não foi por acaso e que fazia parte de um planejamento espiritual. Ele precisava exatamente daqueles 25 anos, que eles tinham duas opções: ou olhar para todo o tempo que não teriam juntos nesta existência por ele ter desencarnado, ou então agradecer pela misericórdia divina e pelo amor infinito, que permitiu que eles viessem em mais uma existência juntos. Que esses 25 anos foram extremamente significativos, que a conexão deles continuava, mesmo eles estando em planos diferentes, que eles sim iriam se reencontrar. Ele estaria aguardando por esse momento, mas que ela ainda tinha muito a fazer aqui. Isabel era uma flor que estava desabrochada e tinha muito a brilhar. Isabel então passa a se dedicar com as mães que também perderam seus filhos. Testemunho vivo de resignação, de confiança, que, embora muitas vezes nós não conseguimos entender os motivos, a certeza de que era para um bem maior, porque Deus é amor. E é assim, com essas palavras, com essa reflexão, que o Emmanuel traz para nós, lá no livro Fonte Viva, no capítulo 6, ele vai falar sobre isso. Aceita a correção. Então, nós somos espíritos imperfeitos e precisamos sim ser corrigidos. Temos um Pai que ama e que não pune, ele nos educa, ele nos corrige. E as correções, elas chegam a todo momento na nossa vida. E nós temos a opção de negar, de se revoltar, de se vitimizar, ou então nós temos a opção de abraçar, de aceitar, né, o que nos chega e abraçar essa oportunidade e evoluir, nos transformar. E daí ele começa assim, lá em Tiago, em Tiago, no capítulo 12, no versículo 11, diz assim: E na verdade, toda correção no presente não parece gozo, senão tristeza. Então, o momento da prova, o momento da dificuldade, não é de alegria, senão de tristeza, de dor. Então, o momento da correção, quando ele chega, vai doer, não vai ser um momento de alegria, de felicidade. Mas depois, né? Depois, se nós tivermos paciência, confiança, né, no Pai, ó, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, naqueles que se permitem passar pelos momentos de dor, né, passar pelos processos de aprendizagem, vai colher os frutos. Que frutos são esses? São os frutos do espírito imortal que somos, né? A gente se reajustar com a justiça divina, né? A gente se reequilibrar com ela, resgatar os nossos equívocos do passado e também, né, os momentos de correção nos permitem que a gente faça a construção das virtudes que são tão importantes para nós, espíritos imortais. E daí ele começa: a terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. Então, o arado é aquele instrumento usado para lavrar a terra. Então, algo que no início parece que vai rasgar, vai dilacerar a terra, é necessário. Para quê? Para que a semente entre, germine, cresça, frutifique, dê flores e frutos. E na nossa vida é assim, às vezes nós vamos ser dilacerados para quê? Para que a nossa essência de filhos de Deus, para que a nossa essência, né, que somos, apareça. Daí ele segue.
sempre utilizando a natureza. A árvore em regime de poda perde perde vastas reservas de seiva. O que que é a seiva, né? São os princípios nutritivos, desnutrindo-se e afeando-se. Ou seja, quando a gente faz o processo de poda na árvore, além dela perder esses princípios nutritivos, ela fica feia, ela fica desnutrida. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. Então, mais uma vez, algo que parecia danoso, algo que parecia prejudicial, algo que parecia ruim, né? A árvore ser podada, no seu tempo devido, no seu processo peculiar, mostra que veio o seu processo de transformação. Então, a gente olha aquela árvore, a gente vai podar, ela vai perder os seus princípios nutritivos, ela vai ficar feia, ela vai ficar desnutrida, mas muito rapidamente ela mostra o seu poder de transformação. E na nossa vida é assim, nós vamos ser podados para quê? Para que lá na frente a gente se transforme, a gente se eleve, a gente se modifique. Daí ele continua. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois a grandeza do mar. Então a água está lá na nascente, tranquila, limpinha. Daqui a pouco ela vai seguindo o percurso, chega no rio, sofre os impositivos que a natureza traz, passa por galho, por pedra. Daqui a pouco sofre uma queda da água, chega no rio até chegar ao seu destino final, que é a grandeza do mar. E nós também, né? Vamos passar por dificuldades, vamos tropeçar em momentos de muita dor, de muita dificuldade, para quê? Para que a gente chegue ao nosso destino final. E qual é o nosso destino final? É sermos espíritos puros. Então, os momentos de dor, eles vão nos transformando, os momentos de dificuldade vão fazendo com que a gente se reequilibre com a justiça divina, até nós conseguirmos atingir o nosso objetivo final, que é sermos espíritos puros. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. Então, como Emmanuel traz para nós que a natureza a terra passa pelo rasgo do arado, né? Vai ser machucada, vai ser dilacerada, a árvore vai ser podada, vai ser desnutrida, a água sofre esses impositivos, né? Que a, que a natureza traz, nós também, ao longo da nossa existência, vamos ser rasgados, vamos ser dilacerados, vamos ser podados, vamos passar por obstáculos que a vida vai nos trazer, mas isso tudo faz parte, ãh, são as correções que nós, espíritos imperfeitos, necessitamos para curar o nosso espírito imortal. Então, tudo isso são os processos educativos que nós, que nós ainda espíritos imperfeitos, que carregamos ainda um passado que fala alto, que temos muitas imperfeições, né? Nós precisamos passar, são esses processos educativos que nós passamos para curar o nosso espírito que é imortal. Daí o Emmanuel continua. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa. Mas naqueles que aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Então, o momento da correção vai ser difícil, vai ser doído. Então, se a vida vai me trazer uma experiência que eu tenho que passar, isso é algo tranquilo para mim, me tira um pouquinho da minha zona de conforto, mas daqui a pouco eu aprendo e está tranquilo. Isso meu espírito já aprendeu. Mas quando chega um momento da corrigenda, como Emmanuel traz para nós, né, que é algo que o nosso espírito precisa internalizar, que o nosso espírito precisa aprender, sim, vai ser duro, vai ser difícil, vai ser amarguroso, vai doer. Por quê? Porque é isso que o nosso espírito precisa aprender.
E nós precisamos sempre, diante disso, ter a certeza que nós temos um Pai que é amor, nós temos um Pai que é misericórdia, e Ele só vai nos permitir passar por aquilo que nós já temos a maturidade espiritual. Então, nós nunca vamos passar por uma experiência que a gente não vai estar pronto, que a gente não vai ter a maturidade espiritual, que a gente não possa vencer. Aí o Emmanuel continua: a terra, a árvore, a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, nós aqui encarnados, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. Então, o que que ele quer dizer? Que na natureza simplesmente é um processo natural e acontece. Agora nós somos dotados de inteligência e nós temos o livre-arbítrio, que sempre vai ser respeitado pelo Pai. Então, nós, diante daquilo que nos acontece, diante daquilo que nos chega, nós temos a opção de nos revoltar, de nos rebelar, de nos vitimizar, de nos sentirmos tristes, injustiçados, ou temos o livre-arbítrio de aceitar e abraçar aquilo que nos chega e nos transformar e evoluir. E o que que ele quer dizer ambientar essa dor, né? O que é ambientar essa dor no coração? É nos questionar, né? Aqui veio essa dor, essa aflição, esse momento de dificuldade. Qual é o propósito dela na nossa vida? O que nos pede mudança? Né? O que nós temos que nos transformar, nos melhorar e nos questionar, porque a gente sempre faz, quando chega uma situação muito difícil, alguma coisa que nos dói demais, a gente diz, mas por que comigo, né? Em vez de a gente se questionar por que comigo, a gente tem que se questionar por que não comigo? Se eu sou mais um filho do Pai tão amado quanto os outros. Então, em vez da gente se vitimizar e dizer, ah, por que essa situação está acontecendo comigo? Se questionar por que não comigo? Eu sou mais um filho do Pai, tão amado quanto os outros. Aonde posso me melhorar, aonde posso me transformar, no que me pede mudança. E às vezes é só um resgate de um equívoco, de uma escolha equivocada do nosso passado. E daí aqui eu quero dizer, né, que é sempre importante a gente entender que a justiça divina é diferente da nossa, né? A nossa é assim, cometi um crime, se a justiça funcionar eu vou ser julgado, vou ser condenado e vou responder pelo meu equívoco. Vou pegar tantos anos de prisão, enfim, vou responder. A justiça divina é diferente, por quê? Porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia. E Deus, ele só permite nós, seus filhos, resgatarmos os nossos equívocos, né? Resgatarmos os nossos erros quando a gente está preparado. Então, se numa existência eu matei, numa existência eu abortei, eu abandonei um filho, não necessariamente na próxima eu vou resgatar isso. Eu só vou resgatar quando eu estou pronta, quando eu me sinto, quando eu tenho essa maturidade para vir e vencer essa minha prova, vencer essa minha corrigenda. Por isso que a gente faz um planejamento, né, reencarnatório lá com a nossa equipe espiritual, a gente, né, programa aquilo que a gente está pronto para vir aqui e vencer. Então, se a prova que vem para nós, se essa corrigenda, como Emmanuel traz para nós, está sendo dura, está sendo difícil, nós já estamos prontos porque Deus jamais vai autorizar nós passarmos por uma experiência que a gente não está pronto, né? Eu sempre gosto de dizer que a maldade do vizinho só bate na minha porta e entra se é justo e necessário eu passar por ela. Senão a maldade do vizinho vai bater na minha porta e a porta não vai abrir porque eu não preciso ou eu não estou pronta. Então confiemos nesse Pai, né? Desenvolvemos ainda mais a nossa fé, ressignifiquemos aquilo que nos chega, porque se chegou para nós, não há erro de endereço. Tem um propósito para essa dor, para essa aflição, por essa dificuldade. Tem uma finalidade e nós já estamos prontos. Aí ele segue. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Então, eu acredito que essa é a frase mais importante desse capítulo que o Emmanuel traz para nós, porque aqui ele vem falar sobre felicidade.
E quem de nós não quer ser feliz, né? Quem de nós não quer ser feliz? Quem não quer ter uma vida de paz, uma vida de completude, né? Então, aqui ele vem falar sobre isso. Então, muitas vezes, e às vezes, então, a gente acaba confundindo, né? Então, a gente acha que felicidade, né? Nós aqui chamamos que felicidade é ter boleto, todos os boletos pagos, é ter um bom emprego que nos pague bem, é a gente ter todos os nossos familiares e as pessoas que a gente ama com saúde, saudáveis, tudo feliz, tudo certinho, né? E quando alguma coisa foge disso, a gente acha que Deus não nos ouviu, que Deus não nos ama, que Ele nos esqueceu, que para todo mundo tudo dá certo e só nós não, né? E a gente confunde essa coisa, né? O que realmente é felicidade. Só que o que que acontece? Nós estamos num mundo de provas e expiações. A gente, o que que é? O mundo de provas e expiações é o lar dos espíritos imperfeitos. O nosso passado ainda fala mais alto. A gente já teve muitas encarnações, né? A gente já teve muitas experiências em outras vidas. E a gente fez muitas escolhas legais, acertadas. A gente já construiu muitas virtudes, mas ao longo de todas essas existências, a gente fez escolhas equivocadas e a gente vai ter que responder por elas. Então, seria muita inocência da nossa parte achar que a gente veio aqui a passeio, que tudo vai ser bonito, que tudo vai dar certo, que tudo vai ser tranquilo. Não, o mundo de provas e expiações é para a gente reparar os nossos equívocos, a gente se reajustar com a justiça divina, né? De que forma nós vamos nos transformar, né, diante daquilo que nos aconteça. E às vezes é muito mais sobre isso, em quem nós nos transformamos depois desse momento de dor, depois desse momento de dificuldade. Às vezes é muito mais sobre isso. Então, não fujamos da dor, não fujamos das provas, não fujamos das corrigenas. Façamos a nossa parte, né? Façamos tudo aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Mas se a gente passar por uma experiência, por uma situação que ultrapassa o nosso poder de ação, que a gente veja ali, né, uma oportunidade de evolução, porque tem coisas que ultrapassam o nosso poder de ação. Então, quando nos foge o nosso poder de ação, que a gente veja ali um poder de nós evoluirmos, que a gente veja ali uma oportunidade da gente se transformar e nos melhorar. E aqui o Elahá, ele fala num podcast sobre situações relevantes e situações irrelevantes. Então, tem momentos na nossa vida que são situações, é uma situação irrelevante. Por exemplo, eu hoje vim fazer uma palestra. Passei frio porque não trouxe o casaco, passei frio, amanhã acordo com uma dor de garganta, com febre, tenho que consultar, faço uma benzetacil que dói por demais e tenho que tomar uma medicação, né? Por descuido, não trouxe o casaco, passei frio, ganhei essa dor de garganta, né? Fiz tudo aquilo que eu precisava para melhorar. Daqui um ano, eu não vou lembrar que nesse dia eu passei frio, eu precisei fazer uma benzetacil. É uma situação irrelevante na minha vida, né? Ok. Agora, uma situação relevante é quando ela vai acontecer. Então, ele nesse podcast, a mãe fez a pergunta que fazia de 3 a 4 meses que ela tinha perdido um filho de 3, 4 anos, afogado na piscina. Eles estavam todos em casa, em torno de 10, 11 pessoas. O menino se afoga, tinha muitas pessoas, eles não viram e ele acabou se afogando. E ela não consegue se perdoar, né? Ela carrega essa culpa, né, que ela queria ter feito. Daí ele coloca que isso é uma situação relevante. E as situações relevantes, quando elas chegam na nossa vida, não, isso ultrapassa o nosso poder de ação, porque elas têm que acontecer independente do que a gente vai fazer. Por quê? Porque elas são necessárias nós passarmos para quê? Para que a gente repare o nosso passado, para que a gente se reajuste com a justiça divina e é necessário para a nossa transformação enquanto espíritos imortais que somos. Então, uma situação relevante na nossa vida, ela está no nosso planejamento espiritual. Então, independente do que nós vamos fazer, ela precisa acontecer e ela vai acontecer. Para que porque isso é necessário para nossa evolução enquanto espírito. Então, essa mãe que teve esse filho, né?
que morreu, né, desencarnou afogado, se ela tivesse todos os olhos para essa criança, ela ia fazer tudo, de repente, daqui a pouco ela ia atender o telefone, ela ia ter 2 minutos de descuido, o menino ia cair na piscina e ia morrer afogado, porque o menino precisava passar por essa experiência de afogamento, desencarnar desta forma, e a mãe precisava viver essa experiência. Né? Então, daí o que o Jorge Larra coloca, que ela precisa fazer duas coisas principais, né? Se auto-perdoar, né? Trabalhar o perdão nela, né? Para tirar essa culpa, né? Porque precisava, era uma situação relevante na vida dela. E a segunda é desenvolver mais ainda a sua fé, né? Confiar nesse Pai, confiar nesse Deus que é amor, que se permitiu uma situação tão delicada, tão doída, tem um propósito, não foi por acaso. Aí o Emmanuel continua. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra, ou seja, em toda a Terra nós estamos passando por momentos de correção. Raros, contudo, olha o que ele diz aqui: raros, contudo, aceitam a bênção. Ou seja, quando chega o momento da nossa correção, a gente não vê como uma bênção, a gente vê como um castigo, a gente vê como uma punição. Porque semelhante dádiva, então o Emmanuel traz para nós que o momento da correção é uma bênção, é uma dádiva. É uma dádiva, uma dádiva. Só que nós aqui encarnados, nós não conseguimos ver o momento da correção dessa forma, ó. Na maior parte das vezes ela chega como, ó, envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios ou misturadas de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Então, o momento da nossa corrigenda não é doce, não é saboroso, não é não é, tem gosto de fel, é amargo, mas é uma bênção que Deus nos permite passar. E daí aqui eu coloquei um exemplo do Haroldo, que ele trouxe desse entendimento que nós temos que ter, que o filho dele ficou doente e ele levou fazer exame, e o filho dele disse que ele tem trauma de tirar sangue, enfim, né? E o filho dele foi lá para tirar sangue para descobrir o que realmente ele tinha. E quando a moça lá do laboratório foi tirar sangue, ele começou a gritar, chorar, espernear, e ele disse assim: pai, tu vai deixar eles fazerem isso comigo? E nessa hora o Haroldo teve, né, uma grande sacada, né? Que é exatamente isso. Ele disse para o filho: sim, eu vou deixar. Você precisa tirar o sangue, porque nós precisamos saber o que você tem para que a gente te trate e você fique bem. E Deus faz exatamente isso conosco. Às vezes a gente chega com um gosto amargo, é uma corrigenda dura, mas é necessário para que a gente cure o nosso espírito imortal. Então, que a gente nunca esqueça, né? Que quando chegou e tem um gosto amargo, lá na frente vai fazer sentido, lá na frente nós vamos entender. E tudo tem um propósito e tudo tem uma finalidade. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Então, toda dificuldade, toda corrigenda é uma oportunidade de nós sairmos melhores do que quando aqui nós chegamos, né? Então, que a gente aproveite esses momentos de dor, esses momentos de dificuldade, né? Porque, de repente, quantas encarnações nós já falimos. Nas, no mesmo, nos mesmos equívocos, né? Nas mesmas fragilidades morais, né? Então, que a gente se transforme, que a gente se modifique, que a gente vê, né? Nós temos que vencer a nós mesmos, né? Eu não tenho que me comparar a ninguém, eu não tenho que ser melhor que ninguém, eu tenho que ser melhor. Eu tenho que me comparar e ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje, né? Vencer a nós mesmos. E para concluir, ele traz assim, ó, a dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, ele traz a sublimação no sentido de purificação, né? Quanto mais nos purificarmos, quanto mais, né, nós tivermos essa sublimação, mais nós nos aproximamos do Pai. E para concluir, eu trouxe uma poesia
que é da Maria Dolores, no livro Coração e Vida. E ela é uma poesia lindíssima que ela vai falar, que é bem, tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. E diz assim: legenda sublime. Alma querida na terra, se alguma prova te alcança, não te percas de esperança. Luz da fé sempre a brilhar. Nas crises mais dolorosas, feitas de dores extremas, nunca te aflijas, não temas, nem deixes de confiar. Se o pessimismo aparece, mostrando as trevas e os males, nada comentes, nem fales. Fora da crença no bem, pense em Deus, lembra do sol, que em tudo acalenta a vida, do sábio a erva escondida, sem menosprezar ninguém. Nas mágoas, nos desenganos, nos desgostos, nas doenças, nas horas duras ou tensas, em que te dás ao dever, na menor tribulação, muito mais do que se imagina, a providência divina é luz a te socorrer. Se sofres, não esmoreças, trabalhe e serve a alma boa. Seja onde for, abençoa as lutas ao derredor. Na alegria ou no infortúnio, guarda na fé que te anima esta legenda sublime. Deus nos dá sempre o melhor. Então, em tudo aquilo que nos chega, em tudo aquilo que bate à nossa porta, seja de alegrias, chegam de bênçãos, chegam de felicidade, ou chegam os momentos de turbulência, de dor, em tudo dai graças, porque em tudo tem um propósito, em tudo tem uma finalidade, porque Deus, Ele é amor, né? Deus, Ele é misericórdia. Eu agradeço. Então vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a esse Pai de amor, a esse Pai de bondade, agradecendo todas as oportunidades que Ele nos dá. Os momentos de dor, os momentos de dificuldade, quando eles chegam, eles nos pedem transformação, eles nos pedem mudança. Também agradecemos os momentos de felicidade, de bênçãos e de alegria. Que os nossos anjos nos orientem, nos guiem, nos protejam. Que a gente tenha uma boa noite de sono, sempre sintonizados com a esfera superior e ao nosso anjo da guarda. Que assim seja. Uma boa noite a todos e um bom final de semana.